considerado talvez o console mais controverso de todos os tempos, e que foi a última cartada da gigante Atari para voltar aos seus anos de hegemonia no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Sim, galera, estamos falando do famigerado Atari Jaguar. Então prepara aquele espetinho de azeitona com aquele suco de cupuaçu e bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do EB Falcão Games e Músicas. E hoje pra mim, galera, um vídeo muito especial que eu consegui finalmente para a coleção, um dos consoles mais controversos de todos os tempos e que marcou muito a minha história também, porque eu tive um lá nos anos 90, eu não, meu irmão, mas a gente meio que por tabela, a gente compartilhava tudo. Então eu tive esse console lá nos anos 90, galera, que é o nosso Atari Jaguar, pessoal. Tô com ele aqui já em mãos, lindão. Daqui a pouco a gente vai fazer o unboxing, mostrar tudo pra vocês, tudo funcionando, fazer os testes. E esse console aqui, já adiantando, galera, eu consegui do meu amigo Carlão, lá do Carlão Games, lá do Rio de Janeiro. Grande Carlão, muito gente boa. Inclusive vou deixar todos os links aí na descrição para você poder acessar as páginas do Carlão, os contatos dele. Ele também faz aquelas famosas lives de vendas lá no Facebook. Pode confiar, já comprei vários itens dele. Cara, muito gente boa, preço bacana, atendimento 100%, cara muito humilde, ele e a família toda lá fazem uma live bem legal. E eu comprei então do Carlão esse Jaguar. E pessoal, é o seguinte, não foi agora não, eu comprei esse Jaguar aqui faz mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, mas ele estava esperando ali para eu fazer esse vídeo, porque eu tinha outras prioridades ali, eu queria falar um pouquinho sobre outros assuntos, e porque eu estava aguardando, na verdade, para fazer um vídeo assim bem especial, porque esse videogame realmente marcou a minha época. Quem tem mais ou menos a minha faixa etária, 50, ou tá perto dos 50, essa galera toda teve o Atari ou o Odyssey também, ou até o Intellivision, mas principalmente o Atari como o game das nossas vidas, pessoal. A Atari era assim dominante, tudo era Atari. Podia vir outros videogames, poderiam ter outros consoles, mas a Atari, era sinônimo de videogame, era igual Coca-Cola, era sinônimo de refrigerante, não tinha pra ninguém. E aí eu queria contextualizar um pouquinho pra vocês, galera, antes da gente fazer a abertura aqui desse Jaguar que eu quero mostrar pra vocês. Se você não quiser ver essa parte da contextualização, você pode olhar nos capítulos que eu sempre deixo aí embaixo na descrição do vídeo para você ir direto para a hora que eu vou fazer o unboxing do console. Mas também vai ser rapidinho, galera. O Atari Jaguar, então, console, o último console hardware da Atari praticamente, lançado em 1993. Na verdade, em 93, lá no finalzinho ele foi lançado apenas para as cidades de São Francisco e Nova York, e já ali no comecinho de 94 ele foi lançado em nível nacional lá nos Estados Unidos. Nunca foi lançado no Brasil, então aqui as unidades que a gente tinha eram só importadas, e eu me lembro que realmente era de difícil acesso. Então, voltando um pouquinho antes no tempo do lançamento do Jaguar, a gente tem que lembrar que a Atari no final dos anos 70, começo dos anos 80, dominava o mercado de consoles, principalmente nos Estados Unidos. Só que lá em 1983 a gente teve aquele famoso crash dos videogames lá nos Estados Unidos, onde as vendas da Atari caíram bastante, as pessoas não estavam mais interessadas em videogames, e foi onde que a Nintendo em 1985 entrou no mercado e dominou o mercado norte-americano de games. E a Atari ainda tentou ali sempre buscar voltar à sua hegemonia, né? Ela lançou o Atari 5200, depois o Atari 7800, ela lançou também seus computadores como o Atari ST, mas apesar desses consoles irem até bem em vendas, estarem dando lucro para a Atari, nem de longe ela conseguia ter a hegemonia que ela teve antes. Então a Atari sempre estava ali tentando voltar a ser o que ela era. E aí, avançando um pouquinho mais no tempo, pessoal, em 1991 o mercado norte-americano de games era ali dominado pelo Super Nintendo e também pela Sega com o seu Genesis, que é o nosso conhecido Mega Drive. E nessa época começou uma história que eu lembro bem disso, quem é da época se lembra de que quanto mais bits os consoles tivessem, eles seriam melhores. Então a gente teve a era 8 bits com o Nintendinho, depois a gente teve a era dos 16 bits com o Super Nintendo e com o Mega Drive / Genesis, e a Atari viu um espaço, né, um espaço grande para ela tentar lançar um console que pudesse aniquilar a concorrência e que ela pudesse voltar a ser o que ela era. Então ela começou a desenvolver um videogame de 32 bits chamado Panther, que a ideia também era ser lançado aí por em torno de 1991 para disputar, para concorrer com o Super Nintendo, com o Mega Drive, e um pouquinho depois lançar o Jaguar para realmente acabar com tudo. O Jaguar que tinha os seus aclamados 64 bits. Na época a gente ouvia isso e falava, nossa, tem que comprar o Jaguar deve ser animal, 64 bits não tem para ninguém. E lembrando que seus principais concorrentes aí do Jaguar, galera, só o 3DO que saiu em 1993 também, mas tanto o Saturn da Sega quanto o PlayStation 1, que depois veio a dominar a geração, eles saíram
saíram só no ano seguinte, em 1994. Mas de qualquer maneira, o início do Jaguar foi bem promissor. No final de 1993, ali na época do Natal, ele chegou até a vender mais do que o 3DO, que também era super hypado, né? Muita gente já falava no 3DO, e ele entrou em 94 também com um bom número de vendas, assim, ele estava vendendo bem. Mas infelizmente alguns problemas começaram a aparecer ou começaram a vir à tona. Primeiro que o Jaguar era um sistema bem complexo, ele tinha vários chips, e entre eles dois bem famosos que eram os principais, que foram apelidados de Tom e Jerry. Um era dedicado para vídeo e o outro para som. E tem uma história bem legal, galera, que tinha um chip que foi colocado lá, o famoso Motorola 68000, que era um chip que já não era assim o suprassumo da tecnologia da época e que já tinha sido utilizado em consoles e computadores mais antigos, como o Atari ST, o Commodore, o Macintosh da Apple e olha só, pasmem, até no Sega Mega Drive, nosso Genesis. Mas os programadores, os criadores ali do Jaguar diziam que esse chip da Motorola, o 68000, ele só gerenciava outras funções e outros chips do próprio Jaguar. Inclusive eles diziam que ele só tinha sido colocado lá para controlar os joysticks. Mas o que aconteceu, pessoal? Esse chip da Motorola 68000 também era utilizado para se fazer jogos. Isso se tornou muito tentador para os desenvolvedores de jogos, que começaram a fazer jogos no 68000 ao invés de fazerem jogos utilizando os chips Tom e Jerry, ou seja, coração onde residia a possibilidade de você utilizar, você extrair tudo de tecnológico do console. E por isso que a gente teve jogos lançados pela Atari, pelo Jaguar, de qualidade bem duvidosa. Como exemplo, a gente pode citar Travel McFur, Dino Dudes e até o Raiden, que é um jogo, um shmup assim muito bom, mas ele parece jogo de Super Nintendo, jogo de Mega Drive. Apesar disso, teve alguns bons jogos lançados para o Atari Jaguar, que realmente pareciam extrair um pouco mais ali do console, mostrando que era uma evolução, né, que já era uma geração posterior. A gente pode citar, por exemplo, o Alien vs Predador, que é um clássico, né, considerado os melhores jogos do Atari Jaguar, Tempest 2000, ports muito bons do Doom e também do Wolfenstein, mas não saía muito disso, pessoal. Eram muito poucos jogos que eram lançados para o Jaguar. Eu me lembro a época quando a gente comprou o Jaguar, a gente também ficava esperando saírem os jogos. A gente sabia do potencial do aparelho, a gente achava, né, a gente tinha esperança de que ele podia fazer mais, mas simplesmente a gente não tinha lançamentos. Isso acabou se estendendo aí no ano de 1994, várias promessas feitas pela Atari, como o lançamento do Jaguar CD, um periférico para você utilizar compact disc, ou até um óculos de realidade virtual, que apesar de ter sido várias vezes anunciado e mostrado em feiras como a CES, nunca foi lançado. E aí a vida do Jaguar ficou muito complicada quando ali em meados de 1994 começaram a sair os outros videogames da geração, que seriam o Sega Saturn e principalmente o PlayStation 1. Eu não preciso nem continuar a história, né? A gente sabe que o PlayStation 1 acabou com tudo, ele dominou não só o Jaguar, mas também o Saturn, o Nintendo 64, o 3DO, enfim, ele dominou o mercado. Mas realmente o Jaguar, de todos os videogames dessa quinta geração, realmente foi o maior fracasso. Ele acabou não dando certo, tanto que as vendas começaram a cair ainda mais, a Atari começou a baixar mais ainda o preço do Jaguar. Entrando no ano de 95, muito mais promessas foram feitas de lançamentos, mas que não se concretizaram, e infelizmente no ano de 1996 o Jaguar foi descontinuado. Ainda bem, galera, que hoje em dia, graças à comunidade, né, a comunidade faz muito homebrew pro Atari Jaguar. Inclusive eu até fiz um vídeo recente, vou deixar passando aí no card, de um Mortal Kombat clássico, aquele primeirão do arcade que está sendo lançado pro Jaguar. E isso é muito bom, né, para os nostálgicos de plantão, os curiosos, mas também quem viveu aquela época, principalmente como eu, é muito bom a gente ver que o Jaguarzão da massa ainda tá aí dando suas pancadas. Mas é isso aí, galera, um rápido resuminho da história do Jaguar, esse controverso console, né, ridicularizado muitas vezes, muita gente falando que o console é feio, que tem jogos horrorosos, mas eu confesso que eu tenho um carinho muito grande por ele, pessoal, justamente por toda essa história que eu tive com a Atari, né, de ter esse meu primeiro videogame, um Atari 2600, por ter, graças ao meu irmão, né, eu fiz a cabeça do meu irmão lá para ele comprar um Atari Jaguar que apareceu lá na locadora que a gente alugava jogos. O dono lá falou que tinha um Jaguar, ele era bem mais barato já do que o 3DO, do que o PlayStation 1, porque a gente já tinha essa noção de que ele estava flopando, mas o coração falou mais alto e a esperança também de que ele pudesse se recuperar falou mais alto, e a gente acabou comprando o Jaguar. Infelizmente, por algum motivo, esse Jaguar que a gente tinha desapareceu, mas eu tive a chance aí, graças ao Carlão, de adquirir um, pessoal. Não foi fácil, muita gente que me conhece sabe que eu estava atrás de um Jaguar faz muito tempo, recusei várias ofertas, que não é um videogame barato, apesar de eu achar que esse aqui do Carlão foi um negócio bem legal, galera, vocês vão ver mais em detalhes, e agora ele vai fazer parte da coleção, galera. Então, sem mais delongas, eu vou pegar o nosso Jaguar, vou colocar aqui na mesa, aquela câmera por cima, vamos fazendo unboxing, a gente vai comentando um pouquinho mais sobre ele, e especificamente sobre essa unidade aqui. Então, sem maiores enrolações, bora lá!
Tcharam! Tá aí, galera, olha aí o nosso Jaguarzão da massa. Essa caixa aqui tá muito bonita, deixa eu mostrar pra vocês já aqui, então, sem perder muito tempo, galera, ó. A parte aqui de cima dela, ó, tá muito bonitona, tá vendo? Tem alguns risquinhos assim, mas nossa, essa caixa tá muito bonita. Ela veio até num plástico, o Carlão botou num plástico, tá bem bonitona mesmo aqui atrás, galera, ó. Tá só com umas marquinhas aqui, eu acho que ela tá com eu dei uma nota 8 para essa caixa, tá muito boa. Caso famigerados jogos do Jaguar, tem Alien vs Predador, All Raiden aqui, Dino Dudes, Checkered Flag, Cybermorph, que é um jogo que veio com ele e veio aqui nessa versão. The Tiny Toon Adventure tem aqui também para o Jaguar. A outra parte aqui também tá bem bonita, galera, aí ó. Aqui a parte do lado, como a câmera tá muito perto, vai ser difícil mostrar para vocês, mas aqui ó, falando das características dele, olha lá, tudo bonitão. Do outro lado também, ó, tudo certo, ó. Linda essa caixa do Jaguar. Alguém pode falar que o Jaguar é um videogame feio, eu não concordo, mas a caixa, dificilmente alguém vai falar que essa caixa é feia. É uma das caixas mais icônicas, mais lindas, na minha opinião, que já foram lançadas para games. Vamos abrir então, pessoal, ó. Deixa eu abrir aqui do lado. Aqui, ó, a abinha dele tá intacta também aqui, tá vendo? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Ó, tá certinho, não tá faltando nada. Deixa eu pôr aqui para vocês poderem ver, ó. Tá vendo? Olha lá, as abinhas todas lá, estão vendo? As duas abinhas deles estão aqui. Deixa eu virar assim, porque senão acho que o videogame tá de cabeça para baixo. Então a gente já viu que as abinhas estão ok. Vamos tirar o monstro daqui. Vamos lá. Eu tava procurando uma oportunidade de preço bom, que não é fácil, porque esse videogame é caro, porque ele não é fácil de achar, e também o estado. Então a gente sempre tenta ver essas duas questões na hora a gente compra um console ou qualquer outro tipo de item. Ele tem que ser barato e ele tem que ser um bom custo-benefício, um preço mais barato que a gente consiga pagar, mas também tem que estar em bom estado. Então deixei a caixa do lado, galera, olha só. Deixa eu deixar aqui os manuais, os panfletos. Tem um plástico bolha aqui que o Carlão pôs para proteger. E olha aqui, galera, este berço também já está super bem conservado. É aquele berço tipo caixa de ovo que o pessoal fala, e ela costuma quebrar muito e ela está em muito bom estado, ó. Então vamos lá. Deixa eu mostrar primeiro para vocês aqui o manual. Tá aí o manualzinho do Jaguar. Na verdade é quase que um guia rápido de montagem dele. Tá em excelente estado também o manual. E veio aqui também um pôster, ó, uma espécie de um pôster. Aqui, ó, que na verdade é também um guia rápido. Tem aqui um pôster com os jogos, ó. Não vai dar para ver tudo aí na câmera, mas olha só que lindo, galera. Olha só, já pensou ter isso aqui no seu quarto nos anos 90? Top, né? Deixa eu mostrar os jogos aqui embaixo, ó. Esse é sensacional, né? Nossa senhora, lindo, lindo demais. Tá legal, tá bem conservado, tem um manual. Eu não sei se vinham mais panfletinhos, acho que devia vir cartão resposta, mas de qualquer maneira já tá bem completinho aqui com o manual e com esse pôster. Vamos começando aqui pelos mais simples, os menos interessantes, seria a fonte, a original, a fonte do Jaguar aí, galera. Original zona, tá bonita essa fonte. Tá aí padrão norte-americano ou estadunidense, tá aqui. Vem um cabinho RF, galera, porque assim, o Jaguar, grandes pecados que ele tinha, não dava para entender a época que o pessoal tava pensando. Originalmente ele vinha só com cabo RF. Imagina só um videogame de 64 bits para competir com o Super Nintendo, com o Mega Drive, depois com o PlayStation, com o Saturn, vir com cabo RF. Mas eu consegui resolver esse problema, galera. Eu comprei no eBay, aqui ó, comprei um cabo vídeo composto, aqui o famoso cabo AV. Essa é a entrada, ele tem entrada, né? Pelo menos isso, ele tem entrada para ligar com o cabo composto. Existe também cabo SCART, eu já vi, depois eu vou tentar também adquirir. Então, para a gente fazer o teste aqui, vai dar para a gente ter uma qualidade de vídeo um pouco melhor com o cabo AV. Torcer para estar funcionando. Então, essa é a fonte dele, tá? Não tem mais nada aqui. Temos o famigerado controle, galera, do Jaguar, que é esse negoção aqui, ó. Esse realmente eu não acho muito bonito, não. Mas, de qualquer maneira, tá aí, original. Aqui tinha um espaço para você colocar os famosos overlays, como tinha no Intellivision e tal, você coloca aqui para ter informações do jogo. Existe também um raro controle com 6 botões, o controle turbo dele, mas esse era o controle original dele também, mas de qualquer maneira é bem imponente, e a pegada dele até que é bem gostosa, viu? Apesar de parecer meio bojudão, mas a pegada dele, eu confesso que me surpreendeu. Eu não lembrava mais, né, lá da época dos anos 90 que eu tive, mas eu gostei. Vamos colocar aqui do lado. Temos aqui o jogo que veio com ele, galera, o famigerado Cybermorph, que é controverso, muita gente gosta, inclusive tem muita gente que diz que o jogo foi bem recebido pela crítica ali à época, parece muito com Star Fox, mas em
mundo aberto. Eu particularmente não gosto, acho que é um jogo assim, um visual assim bem sofrível para falar a verdade, mas isso é muita opinião minha. De qualquer maneira, Cybermorph, o jogo original, tá maravilhoso aqui, ó. O cartucho tá 0, olha isso. Tá vendo? Não tem um sinal nem de poeira. Parece que nunca foi usado esse cartucho aqui. Acho que só para teste. Tá lindo também esse cartucho Cybermorph. Aqui está a previsão do tempo para amanhã. Aí tem os plásticos aqui que o Carlão pôs para proteger. E aí aqui que a gente vê que tá faltando um pedaço de isopor aqui, galera. Tá vendo? Ó? Talvez seja o único pecado desse isopor. Eu vou ver aqui embaixo, mas acho que tá ok. Mas ele tá em bom estado. Vou deixar assim para proteger. E aqui tá o nosso amigo Jaguar ainda no plástico, galera. Parece que aparentemente esse plástico aqui é original dele. Tá aqui, ó. Bonitão. E olha aí, galera. Olha aí o nosso Jaguar da massa. Inclusive essa case aqui depois foi utilizada como aparelho odontológico. Várias unidades de Jaguar que não foram vendidas na pior fase do Jaguar, eles venderam para uma empresa de equipamentos odontológicos. É lastimável, não vai fazer o quê? Então tá aí, galera, o famigerado Jaguar. Então tá aí, galera, o nosso Jaguar. Eu acho bonito, eu acho que é porque me lembra muito aquela época que a gente teve. Então era muito legal, porque ele de qualquer maneira ele é compacto. Acho que para a época ele chamava muito atenção, esse preto com o vermelho. Não tem protetor aqui no cartucho, aqui onde entra o cartucho. Tem um botão de start, bem simples. As entradas aqui dos dois controles e atrás as entradas de vídeo da fonte. Então aqui é o cabo RF. Aqui tem um seletor aqui de low e high. Eu não sei se é por conta do sinal do RF. Aqui o do cabo AV e tem aqui uma outra entrada de expansão. E aqui a entradinha da fonte, bem simples. Mas galera, olha só atrás. Olha como tá lindo esse Jaguar. Olha aqui. Não tem um traço de uso esse videogame. Realmente ele deve ter sido utilizado muito pouco mesmo. Muito bonito o nosso Jaguar. Pelo que eu vi ali na caixa, não tá batendo o serial dele, mas de qualquer maneira o videogame tá lindo, galera. Eu fiquei bem feliz, apesar de ser um videogame, né, a gente sabe da qualidade dele, não teve muitos bons jogos, mas tem um apelo emocional muito grande. E pessoal, não é só isso. Vamos deixar aqui do lado, ó. Aliás, eu achei um outro panfletinho aqui, ó, que veio junto do manual, não tinha visto, ó. Leia-me primeiro, aqui, ó, bonitinho. Olha que legal, ó. Seu Jaguar está sendo enviado com um upgrade automático numa caixa de switch ali, de mudança de alguma coisa. Acho que é da TV, ó. Que legal, não sabia disso não. Para você ligar no RF, deve ser alguma coisa assim. Então o meu Jaguar já é um upgrade, hein? Que chique. E galera, tem alguns mimos aqui mandados pelo Carlão. Vocês estão pensando o quê? Não é só o Cybermorph que a gente vai testar, não. Olha aqui o que veio junto. Deixar o Jaguar do lado aqui, ó. Galera, vieram 3 jogos originais do Jaguar em caixas de locadora. Mas olha só que bacana, galera. Todos com manual original. Olha só o tamanho do manual do jogo do Jaguar, ó. Então a gente tem aqui o Dragon, a The Bruce Lee Story, a história de Bruce Lee original. Vamos testar aqui também. Aí, caixinha de locadora, ó. Tá vendo? Top. Temos aqui o jogo que eu citei ali no começo, galera. O jogo que não fazia jus, ali dá pra gente ver a qualidade do Jaguar, que tinha um jeitão meio de 16 bits, que é o Trevor McFur. Aqui, ó, esse jogo, já até tem um, sei lá, não é um Jaguar isso aqui, um Leopardo ou sei lá o que. Tá aí também, caixinha de locadora, mas também veio com um manualzinho, esse manualzinho um pouquinho menor, aí, bem menor do que o outro. E o jogo original, ó. Também original, os jogos estão em excelente estado. A label não tá rasgada, arriscada, nada. Tá aí, ó, símbolo lindo da Atari. Tinha essa pegadinha aqui também que eu achava bonito, ó, tá vendo? Você puxar o cartucho, achava bem legal. Deixar do lado. E galera, a grande cereja do bolo, ó, olha o jogo original que o Carlão mandou. Kasumi Ninja, pessoal. Kasumi Ninja é um jogo, ó, também caixinha de locadora, só pra gente falar. Veio também o manual tá meio dobrado, assim, meio encardido, vamos dizer, mas é original, tá vendo? Kasumi Ninja, tá aí também, caixinha de locadora, mas de qualquer maneira tem uma caixinha. E galera, esse jogo aqui, aí ó, pra gente dar uma olhadinha nele, Kasumi Ninja, também tá em excelente estado de conservação. Ele é um dos vários clones que saíram na época por conta do Mortal Kombat, com personagens digitalizados e tal. E esse jogo é bizarro, eu gostava dele, muita gente tira sarro, ele é engraçado mesmo, tem umas bizarrices, mas é um jogo bem bacana. Inclusive no vídeo que eu falei do rapaz que fez o port, tá fazendo o port do Mortal Kombat
combate para o Jaguar, ele criou um personagem chamado Kasumi. Ele botou como se fosse um ninja ali do Scorpion, do Sub-Zero. Ele fez um ninja vermelho e deu o nome de Kasumi para a versão do Jaguar. Achei muito bem bolado. Então tá aí, galera, nosso Kasumi Ninja também, vamos testá-lo. Mas não é só isso, pessoal. Olha só o que eu comprei no AliExpress. Eu queria comprar o melhor jogo do Jaguar, considerado o melhor jogo, que é o Alien vs Predador, galera. Isso daqui é o seguinte, tá vendo que não é original, é uma reprodução. Isso eu comprei no AliExpress de um vendedor que você fala o jogo que você quer, ele tem a lista lá de jogos, tem praticamente todos os jogos de Jaguar, e ele faz o jogo. Ele coloca o cartucho, né, bonitinho, grava o jogo no cartucho e põe a label. Então a gente vai conseguir testar o Alien vs Predador também, galera. Então eu comprei o cabo AV e o Alien vs Predador pra gente testar esses 5 jogos, então, além do Cybermorph que veio com ele. Então, unboxing feito, tudo mostrado, agora é hora dos testes, então bora lá. Vamos lá então, galera, tô super ansioso, então nós vamos fazer aqui o teste do nosso Atari Jaguar. Como é que eu vou fazer, galera? Vocês devem estar vendo aí já o nosso setup montado, o nosso Jaguarzão da massa. Eu já coloquei o Cybermorph lá, olha que bonitão. Então tá aí o Jaguar, maravilhoso. O seu controle já tá aqui do lado também. E eu vou ligá-lo, pessoal, a uma RetroScaler 2X, que é essa conversora de vídeo mais simples, mas eu acho que ela é boa para cabo AV. E esse vai ser o setup que a gente vai usar então, galera. Com o cabo que eu comprei lá no eBay, esse cabo AV, e vamos testar, pessoal. Eu tô super empolgado, porque realmente é um videogame que marcou muito pra mim, assim, pra mim e pro meu irmão lá nos anos 90. Tem um carinho especial muito grande pela Atari, né? Então tudo que a Atari faz, mesmo que seja um console que foi um fracasso, eu tenho muito apreço. Então, sem enrolação, galera, já vou colocar a minha telinha aqui, ó, olha lá que bonitinha que eu fiz aí pra gente acompanhar, e eu já vou ligar aqui do lado o nosso Jaguar. Vamos lá, galera. Ele só tem um botão de power, não tem mais nada. Ah, galera, lá o ícone, o logotipo, melhor dizendo, super clássico do Jaguar, e Atari ali, o Jaguarzinho ali, ó. Então tá aí, galera, coloquei o Cybermorph, o jogo que vinha com o Jaguar, né, com essa edição do Jaguar, um dos primeiros, um jogo de 1993, e vamos lá. Vocês estão vendo o som aí, que já é um som, qualidade de CD ali, pero no mucho, mas tudo bem. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho de Cybermorph, galera. Tô controlando a massa aqui do Jaguar, ó. Então tá aí, pessoal. Eu já vi bastante desse jogo. Ah, é muita emoção, mano. Eu tive bastante desse jogo aqui na internet. Não lembro na época de ter jogado o Cybermorph, ou muito pouco, muito vagamente mesmo. E sinceramente, galera, eu acho que mesmo nos anos 90, pensando que eu estivesse lá nos anos 90, que não é fácil fazer esse exercício, eu acho esse jogo bem fraquinho, sabe? Eu acho que se na época assim já era um jogo, já não ia gostar muito não. Eu acho que o Star Fox do Super Nintendo, pra mim, já é um jogo superior, tá? Mesmo que digam que isso aqui é mundo aberto, mas tudo bem. A gente tem aqui então um mundo aberto que você acelera com um dos botões, freia com o outro e atira no outro, e tem os direcionais. Esse cara tá tentando me bater aqui, e esse jogo ficou bem assim engraçado, porque tem essa voz ali, aquela rosto ali de meio de mulher, meio androide, que, olha lá. Exatamente isso, quando você bate, ela fala assim, where did you learn to fly? Ou seja, onde é que você aprendeu a voar? Ainda tira sarro, e ela não para de falar isso, que você não para de bater, então virou meme já, esse androidezinho falando isso, where did you learn to fly? Where did you learn to fly? Ela não para de falar isso. Mas tá aí, galera, Cybermorph, o jogo que vinha com o nosso Atari Jaguar. Nossa, deu uma acelerada monstra aqui. E eu, sinceramente, acho um jogo bem fraquinho, mesmo sendo 3D e tal. Avoid the ground. Ah, Floss, evite o chão, tá bom. Os caras aqui, deixa eu ver se eu consigo atirar neles. Ixi. E o mapa vai renderizando ali aos poucos, tá vendo? Não tem música o jogo, tá vendo? Não tem música. Eu também acho um absurdo, assim, sei lá. Avoid the ground. Avoid the ground. Eu acho que muita gente que jogou esse jogo pela primeira vez vai ficar decepcionada. O que é isso? Uma vaca? Agora pega, ó. Good work. Ó, bom trabalho, me elogiou finalmente. Um negócio aqui. Ih, bati. Não, ufa. Ó, deu uma freada. Então tá aí, galera, Cybermorph, o jogo do Jaguar. Jaguar, então você viu, ele tá funcionando direitinho, galera. A imagem tá boa, a imagem aqui do RetroScaler 2X aqui. Eu gosto mais da imagem dele em AV do que da GBS-C Control, pra falar a verdade. Eu fiz até teste aqui no meu canal, fazendo esse comparativo das duas, né, da GBS-C Control e com a RetroScaler 2X. E eu acho que a RetroScaler 2X, ela tem um desempenho melhor ali no AV. Acabei não mostrando pra vocês, ó, o overlay que ele tem
Aqui o overlayzinho dele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, tá vendo? Esse overlay que vai no controle. Deixa eu pegar aqui o controle pra mostrar pra vocês, ó. A gente coloca aqui, encaixa, ó. Ele tem as abinhas pra encaixar. Tem aqui o overlayzinho dele, ó. Aí, tá vendo? Aí tem aqui música, right view, ó. Tem aqui as visões, ó, cockpit, eu não sabia disso, ó, super weapon. Vamos até dar uma olhada agora, jogar mais uma vezinha no nosso maravilhoso Cybermorph. Vamos colocar rapidinho aqui, porque realmente isso me passou batido. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, então, vamos testar. Good luck. Good luck. Falsa. Quer que a gente bata. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Ah, aí galera, ó, não tinha visto isso, ó. Visão frontal e tudo aqui no overlay, ó. Super Weapon não acontece nada. Deixa eu ver. Não. Música também não acontece nada, não. Tem outros botões aqui. Cockpit View. Ah, ó, tipo em primeira pessoa, ó. Toggle. Ah, que legalzinho. Então realmente tem algumas funções aqui, esse overlay. Mas só para mostrar para vocês, eu tinha esquecido de mostrar que só esse jogo aqui veio com os overlays. Fica bonito, né? Aí fica legal. Acho uma boa ideia que a Atari trouxe. Acho que aquela veia da Atari de ser a mais antiga, né? Já tinha os consoles da segunda geração ali, como o próprio Intellivision, tinham esses overlays. Então achei bem legal mostrar para vocês também. Mas tá aí, galera. Cybermorph então testado. Então vamos testar os outros que eu mostrei para vocês, galera. Eu vou testar agora o Trevor McFur, galera, esse jogo aqui, Trevor McFur, um jogo que realmente ele tem um aspecto mais de 16 bits, mas vamos lá, eu só vi em YouTube, não joguei isso aqui na época, só vi mais recentemente como é que ele é. Ixi, ó, não deu certo, isso às vezes acontece, tá? Famoso bug de cartucho, às vezes ele liga assim meio vermelho, vamos ver. Será que o Trevor McFur tá meio ruim? Vamos ver de novo. Vou ter que dar aquela sopradinha. Ixi, tá, vamos ver se ele vai deixar. Eu acho que ele não tá ligando direito. Vou deixar quase inteiro inserido, também é o tamanho que a gente usa. Ixi, tá ligando não. Ah, nossa, tá vendo? Essas coisas de cartucho tem disso também, galera. Mas ligou o nosso Trevor McFur, vamos lá. Vamos ver como é que é esse jogo aqui. Eu não lembro. Eu sei que é um jogo de navio, eu acho. Ó, 1993 também, um dos primeiros jogos do Jaguar. Inclusive tem na contracapa da caixa, né, que a gente viu. Olha isso, gente, Lion Man. Ah, tá. Corporal McFur, General, é um general. Beleza, vambora, vai, vamos ver como é que é isso aqui. Ó. Tô fazendo assim com o ouvido porque não tem música de novo, pelo jeito, gente. E realmente, galera, assim, na minha opinião, tá? Falar que esse jogo ele tem gráfico de 16 bits, eu acho não é tanto assim. Eu acho que ele tem umas texturas que já são me lembra um pouco uns jogos de Saturno ali de navinha, sabe? Tipo Radiant Silvergun, só que o Radiant Silvergun é rolagem vertical. Mas eu acho que ele já é um pouquinho, as texturas um pouquinho mais trabalhadas do que de 16 bits. Mas sem dúvida que eu acho que dava de novo para tentar fazer algo melhor, aproveitando do poderio do Jaguar, né? Aquilo que a gente estava comentando no começo do vídeo, os desenvolvedores preferiam fazer os jogos usando o chip lá 68000, que era um chip que já era mais utilizado, inclusive no próprio Mega Drive, no Sega Genesis. Mas o jogo é gostoso de jogar, galera. Só que, de novo, galera, como é que faz um jogo que não tem música? Você pega, por exemplo, um Gradius, um Nemesis, um R-Type, a música dá outra cara pro jogo. E aqui, ó, eles não fazem música. Que preguiça é essa? O jogo é legal, pô. O controle também tá funcionando direitinho, gente. Os botões, não tô precisando apertar forte nada. Até esqueci. Isso é bom, quando a gente esquece do controle, porque senão a gente tá precisando prestar atenção nele, que tá funcionando direitinho. E aí, galera, o que vocês estão achando, ó? Ah, eu não sei não, achei legalzinho o jogo. Vixe, mas difícil, hein? A imagem tá boa, eu achei. Aqui a conversora aqui fez um bom trabalho. Agora chegou uma nave pra me ajudar? Nossa, mas é difícil, eu já morri 500 vezes, não tem vida, não? Ah, agora que eu tô vendo que a vida tá acabando ali. Acho que agora acabou. Não, tem mais uma. Acabou, vamos ver. Acabou. Ah lá. Tá vendo? É um gráfico já um pouquinho melhor, eu acho, do que o Mega Drive. As texturas, eu acho. A textura é um pouquinho diferente já. Uma textura que me lembra muito o jogo de Sega Saturn, por exemplo. Mas sem dúvida que dá a impressão que é um jogo preguiçoso, que poderia ser feito coisa melhor aqui com o nosso amigo Trevor McFur. As cores eu acho também são bem mais bonitas assim, umas cores diferentes, uns tons de roxo, umas sombras ali que eu não vejo no Super Nintendo, no Mega Drive, pelo menos na minha opinião, pessoal. Vocês depois digam o que vocês acham, hein?
Mas galera, beleza, então Travel McFur também testado. De qualquer maneira eu tô bem empolgado de poder jogar um Jaguar da massa depois de tanto tempo atrás dele. E fiquei bem feliz, galera, bem feliz mesmo, porque como eu sempre digo, não é só pelo Jaguar, pelo tudo que ele representa, não só para a história dos games, mas para a minha história também, né? Um videogame que a gente teve na época, né? E é bem legal a gente poder ter de novo depois de velho, né? Coisa de colecionadores mesmo. Então beleza, já morri mais uma vez, chega de morrer, vamos testar mais um, eu vou desligar e agora eu vou testar o jogo do Bruce Lee, que eu quero deixar o Kasumi Ninja também mais pro fim. Então tá aí o Dragon, aí ó, aqui na câmera, aqui o Dragon, e vamos ver se ele também vai dar trabalho ou ele vai ligar de primeira. Ligando, vamos ver. Não, esse também deu pau. Coisas de cartucho, vou dar aquela tiradinha de leve, a gente fazia um cartucho de 64, por exemplo. Ah, aí tá vendo? Tem só aquela tiradinha pra cima e já rodou. Tá aí, top. Podia fazer um rar nessa hora, né? Acho que ficaria legal. Vamos ver como é que é o nosso amigo Dragon. A imagem bonita também. Nossa, ficou boa essa imagem, hein? 93 também, dos primeiros jogos do Jaguar. Virgin. Olha. Galera, esse aqui acho que eu não vi nem um vídeo de YouTube, viu? Vou colocar aqui game, tem umas opções aqui. 2 versus CPU. Colocar aqui. Ah, tem Battle e Story Mode. Vamos botar Story Mode. Festival da Lanterna de 61. Vamos ver como é que é isso. Nossa. Parece o... Como é que chama aquele lutador do Street Fighter? Parece ele, mano. Aumentei um pouco o volume aqui. Galera, esse jogo aqui realmente... O gráfico é sofrível mesmo. Parece jogo de celular. E olha que eu tô falando dos anos 90, hein? Morri? Nossa. Meu Deus. Esse eu não gostei não. E pelo menos esse tem música. Gente do céu. Esse é ruim, hein, gente? Eu não gostei não. Meu Deus. Não, esse realmente acho que foi feito nos 68 mil totalmente, porque que jogo fraco, gente. Eu acho que até jogo de Nintendinho, se bobear, chega perto disso aqui, viu? Não gostei não. Nossa senhora, também é difícil de jogar. Ó, galera, eu voltei pro começo aqui, deixa eu colocar Battle Mode, deixa eu ver o que acontece, se tem alguma coisa diferente ou simplesmente ele vai lutar com alguém. Deixa eu ver, ah, tem vários Battle Games, sei lá, tem várias arenas. Deixa eu ver Chinese Film Set, ou seja, cenário de filme chinês. Parece que pegaram uma, sei lá, uma tinta guache e pintaram ali, sabe? Botaram num fax, imprimiram, sei lá, e botaram no jogo. Realmente, esse aqui eu não gostei não, achei o jogo bem fraquinho mesmo. Se tratando de videogame de 64 bits para a época, eu ia ficar muito bravo se eu jogasse um jogo desse aqui. Tem uma musiquinha ali, mas... é bem ruinzinho, eu achei. Mas tá aí então, galera. De qualquer maneira, Dragon, a história de Bruce Lee. Vamos pro próximo. Agora sim, pessoal. Agora as coisas começam a ficar um pouco melhores. Vamos colocar aqui o nosso Kasumi Ninja. Esse jogo aqui é um clone do Mortal Kombat. Eu achava muito legal. Eu joguei a época, a gente alugou esse jogo na locadora que a gente comprou esse Jaguar. Tinha jogo de Jaguar para alugar. Vamos ver se ele vai pegar de primeira ou vou ter que fazer alguma manha. Não deu. Deixa eu fazer aquela tiradinha bem de leve. Uma hora pega. Aê! Até que na terceira tentativa não demorou muito não. Opa! Não pegou ainda? Ah, demorou um pouco mais, mas pegou. Podia também caprichar nessa musiquinha do começo, né? De um jaguar, botar uma voz de jaguar. Ah lá, galera. Kasumi Ninja. Bom player, ó. Esse jogo é muito hilário. Select your fighter. Ó a musiquinha. Aqui já é um cenáriozinho legal, 3D, né, bacana. Ah, cara, eu vou colocar esse cara aqui, que esse cara é engraçado, quer ver? É um escocês, eu acho. Ah lá. Nossa, essa imagem também podia ser melhorada, né, gente? Pelo menos os personagens, eu acho que eles ficaram legal, ó. Tá vendo, ó? Dá uma olhada que esse cara vai fazer, pra quem não conhece o da saia aí, ó. Olha lá. Só... não preciso falar nada, né, gente? Mas eu achava legal esse jogo, mano. Olha a música escocesa tocando no fundo. Quer ver que os caras são digitalizados ali. Não chega aos pés do Mortal Kombat, mas eu já acho que um jogo desse aqui já não seria possível rodar no Super Nintendo, talvez. É, falando assim eu já fico na dúvida, né? O que vocês acham? Eu já acho que dá pra passar que é um jogo para um videogame de quinta geração. Esse Senso não dá poder, não? Lembrando que o controle só tem 3 botões, né? Então também é difícil.
Ó, e sabendo que ali o que eu achei bacana é que a sua vida, ela é uma espada, né? Tem um sanguinho ali que vai piorando. Ó, quando chega no final, você acaba morrendo. Ai, morri. Angus, cara, tem nome de carne. Nossa, peraí. Vamos tentar mais uma? Vou trocar aqui de oponente. Vamos ver esse cara aqui. Chucky. Ah lá. Aí ele põe aquele jaguar, ó. Chucky. A musiquinha. Defende pra trás. E aí, galera, muito ruim? Dá pra passar? Bom, bem melhor que o Dragon, pelo menos, né? Nossa, vou levar um vareio aqui. Nossa. Não tem fatality pelo jeito? Eu não lembro se tem fatality, não. Eu acho que não. Mas esse jogo aqui até que eu achava legalzinho, galera. Eu gostava, eu achava divertido. Nessa época a gente gostava muito desses jogos que tentavam imitar o Mortal Kombat, né? Jogo com personagem digitalizado. Vamos lutar só mais uma vezinha aqui pra escolher mais um lutador. Kasumi Ninja. Acho que é uma mulher agora, vamos ver. Danja. Vamos ver. Ó. Um cenário bem anos 90, ó. Ah, ela faz um golpe meio Scorpion ali. Ixi. Gente, eu não consigo dar um poder. Opa. Não é ela que deu poder. Nossa, igualzinho Scorpion. Gostei da... Essa musiquinha é boa. Sei que a musiquinha tem uma qualidade mais de CD mesmo, baixa, no timbre. Já não é aquele timbre de 16 bits, mas eu acho de novo que meio preguiçoso, sabe? Podia caprichar um pouco mais na trilha sonora também. É, galera, acho que ia morrer. Acabou. Ah, sanguinho pingando. Então beleza, galera, o Kasumi Ninja também testado. E aí agora a gente vai pro jogo que é considerado o melhor jogo do Jaguar, que é o nosso Alien vs Predador. É legal ver se vai funcionar, porque esse aqui eu comprei no AliExpress. Vamos ver se vai dar tudo certo, galera. Primeira vez que eu tô jogando, hein? Nem testei. Vamos ver. Olha, de primeira, hein? Qualidade AliExpress 100%. Vamos ver. Ah! Aê! Boa. Vamos ver se vai dar tudo certo. Coraçãozinho batendo. Ah, e sim, ó. Musiquinha, esse timbre aí também podia ser um pouquinho melhor, na minha opinião. A imagem tá bem legal ali do Alien. Vamos escolher o Select Card. Então tá funcionando, ó. Por enquanto o Alien vs Predador da AliExpress. Bom, vamos lá jogar com o Mariner mesmo. A gente vê o jogo padrão. Ó, essa imagem também tá bem feitinha. Esse coração batendo assim também achei legal. Vamos ver. Tá carregando? Ah, Load Simulation tá carregando. Ah, Press Fire. Tô pressionando. Ah, Start. A imagem do cara ali também é legal. É, nessa época aqui um 3D desse já chamava atenção mesmo. Vamos ver. Olha, já dá um medão. Aí eu faço o que agora? Só que tem... Ah, peraí, acho que tem que apertar alguma coisa pra abrir. Aí. Ah, já peguei uma arma ali. É, legal, ó, tá vendo? Aí já realmente é um jogo que a gente já pode dizer que se encontra bem ali na quinta geração, né? Que ele casa bem com a quinta geração. Não tem a música, mas tudo bem, aqui faz parte, tem esse barulho de fundo. Peguei uma bala de shotgun. Nossa, dá medo, mano. Tá vendo? Dá pra fazer, gente. O Jaguar tinha potencial de fazer jogos melhores, mas era impressionante como a gente ficava esperando e nada vinha. Não vinha nenhum jogo. Ai, meu Deus, parecia um negócio ali, um alien. Olha lá. Ixi, tô com medo. Deixa eu abrir aqui, vai. Olha o alien. Ah, legalzinho. Ai, não pode encostar, é ácido, né? E aí, galera, o que vocês estão achando do Alien? Será que tem mapa aqui, alguma coisa? Deixa eu ver. Não, só pausa, atira aqui e outro botão não faz nada por enquanto. Acho que por enquanto é só atirar mesmo. Ah, esse aqui eu já achei legalzinho. Ele andando, a arma vai se movendo para os lados. O controle funciona bem. Esse aqui já achei realmente um jogo bem legalzinho. E de novo, cara, dava para fazer mais, né? Poxa, Atari. Tô meio perdido aqui, deixa eu ver. Ai, tem mais um alien aqui, achei. Ai, meu Deus, que medo. Peraí. O barulho do alien também
Bem capturado, né? O barulho dele mesmo na época era esse aqui mesmo. Dá pra entrar aqui? Deixa eu ver. Ah! Um alien fica meio sambando. Vixe, pior que eu matei bem na frente aqui da porta. Deixa eu ver se consigo passar sem levar dano. Consegui. Não consegui não. Tô tentando fazer com o dedo direito direcional pra olhar pra baixo, mas não tá. Ah, esse jogo aqui é legal mesmo. O que eu peguei? Ah, sei lá, rifle de pulso, alguma coisa assim. Só qualquer dia fazer uma live jogando Alien vs Predador e Jaguar, hein? Uma série. Pô, essa é legal, hein? Pensar no assunto. Nossa, não dá pra não tomar hit aqui. Mais um lugar aqui que eu achei. Vamos ver. É meio... Você fica perdido facilmente aqui, sabe? Aqui acho que eu nunca vi. Vamos ver se vai vir outro alien. Não vi nenhum predador, hein? Isso aqui não tem? Opa. Ah! Nossa, agora assustei. Gostei. O jogo te prende atenção, te dá atenção. Ai, outro, mano. Tem um barulhinho dos passos dele e tudo. Quem que falou alguma coisa? Eu escutei coisas, vozes. Ai, sabia, tinha ouvido. Nossa, se é com essa minha mira já vai acabar a minha bala. É legalzinho, esse jogo te instiga a querer jogar mais. Vamos ver. Access denied. Access denied. Não posso entrar. Acho que eu tenho que achar essa chave, né? Tá vendo que tem um security ali 0. Mas é isso aí, pessoal. Alien vs Predador. Lembrando que você também consegue jogar com o Alien e como o Predador também. Tudo funcionando, galera. Tô bem feliz que o nosso Jaguarzão chegou para coleção na caixa, completinho, do jeito que eu queria. Impecável. Dos jogos também, tirando o do Bruce Lee, que realmente eu achei bem fraquinho. Os outros eu acho que passam, sim. Destaque aqui para o Alien vs Predador. Eu gosto do Kasumi Ninja, eu tenho que confessar. Gostei do jogo do Navinha também, o Travel McFurry, achei legalzinho. O Cybermorph realmente eu não gosto daquele jogo. E esse aqui não, esse aqui o Alien vs Predador, eu acho que, sem dúvida, acho que é o melhor deles. Mas então é isso aí, pessoal. Atari Jaguar, testado, tudo funcionando, top! Mas e aí, galera, o que vocês acharam do meu novo Atari Jaguar? Curtiram? Tá em bom estado, tá funcionando, tá bonitão, hein? Gostei pra caramba, acho que vai brilhantar aqui a coleção. E como eu sempre digo aqui, galera, eu sempre gosto de comprar itens, colecionar itens que tragam uma história, que trazem um apelo emocional pra mim, memórias. E o do Jaguar, sem dúvida, é um dos que mais atiçam esse sentimento aí no meu coração. Mas então é isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo e não são inscritos ainda no canal, por favor, se inscrevam, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Clique no sininho aí para ativar as notificações, para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo por aqui, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.